Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema Pais consagrados aos filhos. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, que é verdadevida@mackenzie.br. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante. Será que um dia não mais haverá fome de pão? Crianças morrem, jovens pelo crime e proliferar. Utopia, não sei, a vida espera. Um mundo melhor para outras eras. Na mesma voz, melhor pra nós o mundo será. Não há mais cor, somente o amor nos torna irmãos. No dia em que o homem parar de olhar para si e abrir a janela, dá ao meu próximo enxergar, aí sim haverá paz, aí sim seremos iguais. Na mesma voz, melhor pra nós o mundo será. Não há mais cor, somente o amor nos torna irmãos. No dia em que o homem parar de olhar para si e abrir a janela, dá-me o próximo enxergar, aí sim haverá paz. Hoje eu quero tratar com você sobre um dos temas mais importantes para a igreja, a família e a sociedade. Vamos conversar sobre pais consagrados aos filhos, e isto à luz de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, quando nos fala no último versículo do Antigo Testamento, que quando viesse o embaixador de Deus, aquele que prepararia o caminho do Messias, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nós precisamos de pais consagrados aos seus filhos. E Agostinho de Hipona, o maior líder do cristianismo no quarto e no quinto séculos da história cristã, disse que um pai deve educar um filho 20 anos antes dele nascer. O que Agostinho estava dizendo com isso? É que a vida que levamos como adolescentes, como jovens, vai refletir amanhã na educação dos nossos filhos. Esse processo educacional já começa agora. Por isso, esta palavra também é para você, jovem, que está nos assistindo neste momento. O que é um pai, uma mãe consagrada aos seus filhos? Em primeiro lugar,
um pai e uma mãe que encontra tempo na correria da vida para orar pelos seus filhos. Nós vivemos uma vida muito corrida, uma agenda muito congestionada, temos muitos compromissos. A pressão do urgente nos sufoca a todo momento. Se nós não tivermos cuidado, nós passaremos pela vida nesta correria sem fim e não encontraremos tempo para orar pelos nossos filhos, para colocá-los no altar de Deus, para nos colocarmos na brecha em favor deles. O patriarca Jó, sendo um homem rico, dono de muitas propriedades, um grande empresário rural, tendo muitos afazeres, muitos servos, uma agenda congestionada, ele encontrava tempo nas madrugadas para orar e interceder pelos seus filhos, colocando-os no altar de Deus, preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Você, pai, você, mãe, que me assiste agora, não abra mão de orar pelos seus filhos. Um filho nunca é pobre se tem um pai e se tem uma mãe que ora por ele, que chora por ele e que o coloque no altar de Deus por meio da oração. Um pai e uma mãe consagrada aos filhos são pais e mães que cultivam a amizade dos filhos. Há muitos lares onde a família vive num pé de guerra, onde os irmãos crescem não como amigos, mas como competidores, como rivais. Foi o caso da família de Isaac e Rebeca, que tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E aqueles meninos cresceram não como amigos, não como companheiros, mas como rivais, porque seus pais cometeram o grande equívoco de ter preferência por um filho em detrimento do outro. Nós precisamos cultivar no coração dos nossos filhos a amizade, o respeito, o carinho, e desta maneira, costurando a amizade, a comunhão familiar, nós desfrutaremos da bênção de uma família unida, harmoniosa e feliz. Mas em terceiro lugar, um pai e uma mãe dedicados e consagrados aos filhos são pais e mães que ousam disciplinar os seus filhos. Esta palavra disciplina é uma palavra no imaginário popular negativa, mas disciplina é um ato responsável de amor. Disciplina é colocar limites. Disciplina é algo necessário para a formação moral, emocional e espiritual dos nossos filhos. Nós vivemos numa sociedade onde os pais estão muito ausentes da vida de seus filhos. Entregam os filhos à babá eletrônica, terceirizam a educação dos filhos, levam os filhos ainda pequenos para a creche, para a escola, e os pais estão muito envolvidos nas lidas domésticas, no trabalho fora do lar e muitas vezes totalmente ausentes deles. O grande drama é que, para compensar a ausência, esses pais tentam substituir presença por presentes. E desta forma querem dizer não aos filhos, quando na verdade um gesto responsável de amor é colocar limites. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nossa responsabilidade, criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. A Bíblia faz referência ao sacerdote Eli. Ele era um grande líder. Ele era juiz de Israel por 40 anos. Ele era sacerdote. Certamente ele percorreu toda a nação de Israel e ajudou muitas famílias a resolver os seus conflitos e as suas tensões. Possivelmente ajudou muitos pais a educar os seus filhos, mas ele mesmo esqueceu-se de seus filhos, que cresciam dentro da casa de Deus, mas não conheciam a Deus. Tornaram-se jovens rebeldes, adúlteros, filhos de Belial, gente que não tinha mais temor de Deus. E esses meninos cresceram na igreja, mas perdidos. E diz a Bíblia que Eli não os disciplinou, porque Eli amava mais os seus filhos do que a Deus.
Muitas vezes, quando nós não temos coragem de dizer não para os nossos filhos quando é preciso de dizer não, quando nós deixamos de dizer sim quando precisamos dizer sim, quando nós repreendemos com firmeza, mas com doçura, quando nós os elogiamos quando eles precisam de uma palavra de encorajamento, se nós abandonarmos estas atitudes, teremos dentro do lar filhos rebeldes, recalcitrantes, que vão desencaminhar-se pelas estradas da vida, porque a disciplina é uma necessidade vital para a formação correta, emocional, moral e espiritual dos filhos. Eli perdeu seus filhos, porque não teve coragem de discipliná-los na hora oportuna. Mas, em quarto lugar, um pai e uma mãe consagrados aos filhos, são pais e mães que dialogam com os filhos. Nós estamos vivendo na época da explosão da comunicação virtual. Nós hoje temos iPod, nós hoje temos iPad, nós hoje temos iPhone, nós hoje temos YouCurt, nós temos hoje o MSN, nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o telefone celular, nós vivemos a comunicação virtual. Eu conheço, por exemplo, famílias onde se comunicam dentro de casa pelo telefone celular, se chama os filhos para o almoço através do MSN. Nós somos capazes de travar uma boa e animada conversa de 2 horas virtualmente, mas não sabemos mais sentar-nos à mesa e bater um papo olho no olho, 5 minutos. Parece-nos que o diálogo está morrendo dentro das famílias. Nós precisamos cultivar o diálogo dentro da nossa casa. A Bíblia nos fala do rei Davi. Antes de ser rei, ele lutava pelos seus filhos. Ele bravamente chorava pelos seus filhos e lutava para resgatá-los das mãos do inimigo. Entretanto, depois que tornou-se rei, não tinha mais tempo para os filhos. Dava ricos presentes para os seus filhos, colocava-os no primeiro escalão do seu governo, mas não tinha mais tempo para conversar com seus filhos. Tragédias desabaram sobre a casa de Davi, porque ele não tinha tempo para os seus filhos. Houve estupro, houve assassinato, houve conspiração na casa do rei Davi. E ele não cuidou para conversar, para exortar, para consolar na hora devida. Certa feita, Absalão assassinou seu irmão Aminon. Davi ficou irado com seu filho e ele precisou fugir de Israel. Depois de 3 anos, Absalão voltou para Jerusalém. Mas Davi disse: eu não quero ver a cara dele, ele não pode ver a minha face. Passaram-se mais 2 anos, seu filho com o coração ferido, Davi magoado com seu filho. E um dia Absalão manda um recado para Davi: papai, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo, olhe nos meus olhos, abra o coração, vamos tapar esta brecha, vamos enterrar estas situações, resolvendo-as com o perdão. Seu pai o recebeu no palácio, deu-lhe um beijo na face, mas não lhe dirigiu nenhuma palavra. A mágoa tornou-se imensa e seu filho saiu dali não mais disposto a buscar o perdão do pai, mas saiu dali pronto para conspirar contra o pai, para tomar-lhe o trono e para tirar-lhe a vida. Nesta amarga e inglória empreitada, diz a Bíblia que Absalão morreu e Davi chorou copiosamente, dizendo: Absalão, meu filho Absalão. Era tarde demais. Seu filho não podia mais ouvir sua voz, nem ver suas lágrimas. Quantas vezes nós só expressamos o nosso amor e o nosso apreço por uma pessoa no seu funeral? Passamos a vida inteira e não mandamos sequer um botão de rosas. Mas quando chega no funeral, cobrimos todo o templo ou o velório com coroas de flores, quando esse defunto não pode cheirar mais sequer um botão de rosas. Se você tem que fazer alguma coisa, faça agora. Se você tem que dar uma palavra para o seu filho, dê agora.
Se você tem que estender a mão para ele, estenda agora. Não deixe para depois. Esse é o tempo de você investir na sua família, nos seus filhos, na sua casa, dialogando, estabelecendo pontes de contato com os membros da sua família. Mas em último lugar, um pai e uma mãe consagrados aos filhos são pais e mães que não desistem da salvação de seus filhos. Eu quero dizer para você, pai e mãe, você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são preciosos. Aliás, o maior tesouro que Deus lhe deu é a sua família. De nada adianta você acumular bens e mais bens, comprar mais uma casa, mais um apartamento, mais um terreno, mais uma fazenda, mais um carro. A Bíblia diz que você nada trouxe para este mundo e nada você vai levar dele. Mas a sua família é o seu maior patrimônio. Invista na sua família, cuide da sua família, valorize o seu casamento, invista nos seus filhos, não abra mão da salvação de seus filhos. Você precisa ser aquele agente de Deus que vai levar aos seus filhos a boa nova da salvação. O que adianta seu filho, sua filha, ser alguém de sucesso, alcançar o apogeu, o topo da pirâmide das realizações sociais, ser alguém bem-sucedido econômica e profissionalmente, se seus filhos vão perecer eternamente? Chore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, testemunhe do Evangelho para os seus filhos. Não abra mão de vê-los aos pés de Deus, no altar de Deus, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Alguém disse acerca de Mônica. Mônica foi mãe de Agostinho de Hipona. Agostinho era um moço devasso, culto, porém distante de Deus. E Mônica orou por Agostinho 30 anos e jamais abriu mão de ver o seu filho convertido e salvo. Ambrósio, mais tarde, disse que um filho de tantas lágrimas não poderia perder-se. Houve um momento em que Deus tocou o coração de Agostinho de Hipona. Ele foi convertido ao Senhor, sua vida foi transformada e ele veio a se tornar o maior líder do cristianismo daquele período. Você, pai, você, mãe que me assiste agora, não abra mão da salvação de seus filhos. Lute pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, testemunhe para os seus filhos, fale da graça de Deus para os seus filhos, mas não desista de vê-los salvos pela graça de Deus. Eu quero orar em seu favor. Eu quero orar em favor da sua família. Eu sei que talvez você que está me assistindo agora tenha a angústia de ver o seu filho longe de Deus, talvez desviado do Evangelho, talvez longe da igreja, ou talvez comprometido com práticas de pecados, ou talvez escravo de drogas, ou vivendo uma vida desregrada. Mas hoje eu quero conclamar você a lutar pelos seus filhos, a orar pelos seus filhos, até vê-los salvos e transformados pela graça de Deus. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, eu quero colocar a vida e a família daqueles que nos assistem neste momento nas tuas mãos. E eu quero te pedir, ó Deus, que o coração dos pais sejam convertidos ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertidos aos seus pais. Eu quero clamar a Ti, ó Deus, que Tu restaures os relacionamentos dentro da família e que nós tenhamos uma nova geração que se desponte, forte, vigorosa, santa, piedosa, que Te conheça e viva na Tua presença. Ó Deus, nós esperamos este milagre acontecer na família para testemunho do Evangelho e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.